Saudações, caro estudante. Bom, hoje nós teremos uma aula teórica sobre estequiometria. É uma aula que foi sentada e foi organizada, bem estruturada, no qual possuímos exemplos, fórmulas, explicações. E dizer que essas explicações, ou melhor, o conteúdo, para a criação deste vídeo não provém da internet, nesse caso, não é da Wikipedia ou alguma inteligência artificial, não. É com base em fontes verídicas, nesse caso eu falo de livros. Então, tem um livro que eu usei para poder criar o que é este conteúdo. Então, para os que estiverem interessados, após o final da aula, eu vou deixar o meu contato nas descrições, na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Então é só a pessoa entrar em contato comigo e eu vou disponibilizar o que é o livro, no qual o livro também possui o que é exercícios. Então para este vídeo nós vamos ter o que é uma aula teórica de explicação sobre estequiometria total, tudo sobre estequiometria, toda a unidade de estequiometria, desde as fórmulas, os tipos de fórmulas de uma certa substância ou elemento, fórmula molecular, a fórmula empírica, a fórmula percentual. Teremos as leis ponderais, as leis volumétricas de Gay-Lussac. Teremos também casos gerais, tais como o cálculo de massa, volume, quantidade. Teremos cálculos de excesso, reagentes limitantes, reagentes em excesso. Teremos também rendimento, também teremos problemas de pureza ou impureza de substâncias. Então, sem mais delongas, primeiramente, antes de começar com este vídeo, tenho umas dicas, nesse caso, para ti. Então, neste vídeo eu não vou escrever muito, vou escrever as fórmulas, sim, as fórmulas de escrever e algo a mais que for achar que é necessário. Então é bom colocarem o que é anotações. Se for preciso, baixem a velocidade da produção do vídeo, pois eu tenho um defeito, falo muito rápido, sou muito rápido a falar, falo muito rápido, então é só baixarem a velocidade da reprodução do vídeo. Então, antes de mais nada, nesse caso, não vamos falar sobre estequiometria sem definir estequiometria, claramente. Então, o que é estequiometria? Bom, a estequiometria, de uma forma etimológica, é a medida dos elementos, ou nesse caso, é a medida das quantidades envolvidas num processo químico. Vou repetir: estequiometria é a medida dos elementos, é a medida das quantidades envolvidas num processo químico, não sei o quê. Mas de uma maneira mais formal, de acordo com o livro, estequiometria é definida como sendo o cálculo das quantidades de substâncias envolvidas numa reação química. Estequiometria é definida como sendo o cálculo das quantidades das substâncias envolvidas numa reação química. E para efetuarmos os cálculos estequiométricos, devemos conhecer primeiro que é as proporções existentes entre os elementos que formam as diferentes substâncias. E essas proporções são perceptíveis pelo conhecimento das fórmulas das substâncias. Por isso, inicialmente, vamos estudar os diferentes tipos de fórmula. Falo da fórmula percentual, fórmula mínima ou empírica, e da fórmula molecular, sim. E também, antes de começarmos com as fórmulas, quero dar uns conselhos. Bom, para casos de problemas estequiométricos, existem 4 passos que devemos sempre seguir, independentemente do quão fácil ou quão ignorante seja o exercício. Devemos seguir esses 4 passos, que são os seguintes. Anote aí, são os seguintes. Primeiro passo: montar a equação. Tu deves montar a equação
O exercício pode dar o seguinte, certo reagente, melhor, certas substâncias A e B reagem formando o que um certo produto que é C e D. Deve saber, então, deve ser o que deve saber escrever aquela reação. Deve saber montar a equação química. Então, após isso, balancear a equação. O que é isso de balancear a equação? Balancear a equação é acertar a equação. Nesse caso, o que temos melhor, a quantidade dos nossos elementos nos produtos deve ser igual à quantidade dos elementos do que? Dos reagentes. Então, deve fazer o que? Balancear a equação. Então, após balancear a equação, fazer o que? Retirar os dados. Vamos fazer o que? Retirar os dados. Então, após retirar os dados, né, da equação, devemos achar o problema e montar a regra de 3 simples. O que é essa regra de 3 simples? Bom, é o seguinte. Para a estequiometria, não há fórmula assim como sendo na palavra, né? Prefiro dizer que não há fórmula. Porque tudo provém de uma análise. Deixa eu perceber. Provém de uma análise. Tudo funciona com a regra de 3 simples, meios extremos. Deixa eu perceber. Tudo provém de uma análise. Então, deve saber o seguinte: estequiometria é muito fácil. Só quero que tu tenhas tempo de ler e resolver o exercício para poder fixar a matéria, né? Sim, mas estequiometria é muito fácil porque não tem fórmulas assim estabelecidas. Tudo você vai fazer o que é regra de 3 simples, mas verás isso ao decorrer do vídeo, quando vamos aqui explicar alguns exemplos, tais como casos de, por exemplo, rendimento, pureza, sequência, excesso e casos gerais. É tudo regra de 3 simples. Então, já vos dei aqui a definição de estequiometria, já vos dei aqui também passos para resolver problemas estequiométricos. E antes de irmos para as fórmulas, tenho uma questão para ti. Após eu fazer essa questão, para o vídeo e tentar responder. Não responde, melhor, não continue o vídeo sem antes ter uma ideia em mente. Senão, se você não sabe, só continuar o vídeo, então traz as respostas. A minha questão é a seguinte: mol quer dizer molécula. Nesse caso, suponhamos que tu tenhas o seguinte: 5 moles. Sim? Sim. Então, eu perguntava se mol é um tipo de abreviatura de molécula, nesse caso. Mol quer dizer molécula. Coloca pausa no vídeo. Tenta responder. Coloca pausa no vídeo. Já colocaste? Ok, tá bem. A resposta é a seguinte: não. Mol e moléculas são coisas muito diferentes. Dizer uma mol e dizer uma molécula são coisas diferentes. Não é porque possui o mesmo prefixo mol que são coisas iguais, não. São coisas bem diferentes, bem distintas. Molécula é uma coisa. Molécula é uma coisa. Mol é outra coisa. Mol, na verdade, é quantidade. Tá a perceber? Mol é quantidade. Tá a perceber? Não é abreviatura de molécula, mas sim é unidade de medida. Nesse caso, o que é uma quantidade, mol. Tá a perceber? Mol é o que? Quantidade. Vocês entenderam? Então, não faça confusão. Porque, se for fazer confusão, mano, vais boiar. Minha irmã, meu irmão, vais boiar. Vais boiar bem mesmo. Então, não faça confusão. Mol e moléculas são coisas diferentes. Uma mol quer dizer o quê? Uma quantidade de certo elemento que é X. Vocês entenderam? Ok, tá bem. Acho que já dei todas as bases para que possamos começar com a aula, nesse caso, a verdadeira aula. Então, assim sendo, caros amigos, sem mais delongas e sem mais de adiamentos, trocamos já, passando 10 minutos, estamos a dar o quê? Uma introdução. Nestes 10 minutos, estamos a dar uma introdução.
Então, vamos lá. Começar com aquilo que nos foi o que é proposto fazer e é previsto fazer para este vídeo, meu Deus. Onde está aquela lapiseira 07? Está aqui. Esse aqui é 05, ok. Então esse aqui é aquela que escreve bem. Ok, tá bem. Já temos aqui a definição de estequiometria, então vamos falar sobre o que? Tipos de fórmulas. Deixa eu colocar aqui somente o que é o tema principal, o que é estequiometria. E aproveitar este momento, né, para felicitar mais uma vez as mulheres moçambicanas, todas as nossas mulheres moçambicanas que apoiam o canal Entenda Fácil. Um feliz Dia da Mulher Moçambicana, feliz dia 7 de Abril. Inclusive, acho que não apoiam, né? Nesse caso, acho que não são seguidores, acho que não estão aqui, acho que não conhecem o canal, né? Feliz dia 7 de Abril para vocês também. Todos vocês merecem. Todos vocês merecem muitas batalhadoras, muitas fotos. Feliz dia 7 de Abril. Então, partilhem o canal. Partilhem o canal. Então, vamos lá. Temos aqui o que é tipos de fórmulas. Bom, dizer que enquanto eu estava a me preparar, né, para fazer este vídeo, eu escrevi, estudei, entendi a matéria. Então, escrevi 11 páginas. Então, estamos claro que no vídeo não temos como fazer o que é 11 páginas, porque essas 11 páginas eu praticamente estava a estudar desde as 13 e só consegui terminar agora às 20. Claramente que tive umas paradas. Posso dizer que 1h30 estava fazendo outras coisas, mas 5 horas e meia estava só a estudar química mesmo, inorgânica. Então, não vamos fazer um vídeo de 5 horas e meia, nem 2 horas. Isso não. Então, vamos fazer o quê? Aqui eu vou trazer o quê? As bases. Aquilo que é mais importante. Teoria desnecessária vou falar, só não vou escrever para não levar para não levar muito tempo aqui. Sim, vocês devem entender facilmente. Isto é Entenda Fácil, uma dispensa. Então vamos a isso. Tipos de fórmulas. Então vamos começar pela fórmula. Percentual. Então, pega já aí o teu papel, a tua caneta, tua folha, né? Teu lápis e abra bem os teus ouvidos. Prepara-te para escutar e entender tudo que eu vou falar aqui a partir de agora até à frente. Então, o que a fórmula percentual faz? A fórmula percentual ela indica a percentagem em massa de cada elemento que constitui a substância. Ela indica o que a percentagem em massa de cada elemento que constitui a substância. Uma maneira de determinar a fórmula percentual é a partir da fórmula molecular da substância, aplicando os conceitos de massa atômica e massa molecular. Não perceberam, né? Não perceberam. Tem um exemplo aqui. Nesse caso, por exemplo, né? Sabendo que a fórmula molecular do metano, SH4, deixa eu colocar aqui o que é exemplo. Sabendo que a fórmula molecular do metano, SH4, ok, tá bem? E que as massas atômicas do carbono e hidrogênio são respectivamente. Vamos dizer que a massa atômica do carbono e hidrogênio respectivamente. A massa atômica do carbono, sabemos que é 12, do hidrogênio, sabemos que é 1, 12 e 1. Teremos o seguinte. Bom,
te dão aqui os dados, não é isso? Estão aqui os dados. E para este caso, tu não tens nenhuma reação. Então, até aqui não precisa escrever reação. Então, vamos lá. Ok. Teremos aqui o quê? Primeiro passo para determinar a fórmula molecular. Desculpa. Sim. Primeiro passo para determinar a fórmula percentual é fazer o quê? É calcular a massa molar do composto que nos é dado, ou da substância que nos é dado. Vou repetir. Primeiro passo é fazer o quê? Calcular a massa molecular do metano, nesse caso, que é o composto que nos foi dado. Então, para tal, vamos dizer o quê? Vamos colocar aqui a forma na vida, né? CH4, que é o metano, para o carbono, para o hidrogênio. Carbono, na molécula temos o quê? Temos o carbono, teremos que é 12 vezes 1 igual a quê? 12 gramas por mol. Ok? E para o hidrogênio temos aqui o que é um hidrogênio 1 vezes o que 4 hidrogênios na molécula, 4 gramas por mol. Então, o somatório disto é que é chamado de quê? De massa molecular. Então, o somatório disto será igual a quê? A 16 gramas por mol. Não, para dizer que o metano possui que 16 gramas por mol. Então, assim, na massa molecular igual a 16, né? O carbono participa com 12 e o hidrogênio com 4. Logo, aplicaremos o que? A regra de 3 simples. Dá para perceber? Nós aqui estamos curiosos de quê? De determinar a fórmula percentual. Então, sabemos que o total de tudo são o que? 16. E total quer dizer o que? 100%. Total quer dizer 100%. Então teremos o que? Vamos ter 16, dá para 100%. Nesse caso, teremos o total de tudo, está para 100%, não é isso? E a massa molecular de cada substância, de cada elemento da molécula, está para o que? Está para X. Nós queremos saber qual é o que? A porcentagem desta substância ou deste elemento nesta molécula. Então vamos dizer o que? Por causa do carbono, vamos colocar aqui o que é um C, para indicar que é o caso do carbono. Temos 12, está para o que? Está para X. Então vamos ter o que? Mesmos extremos. Então X vai ser igual a que? A 100% vezes 12 sobre 16. Logo X será igual a que? A 75% de que? De carbono, de C nesse caso. Ok? Então faremos o mesmo também para aqui para hidrogênio. Então hidrogênio que ficar aqui, vamos ter o que? Total de tudo está para 100%. Porque nós queremos saber o que? Queremos saber a porcentagem de cada um deles neste total. Então vamos ter o que? 4 está para X. Ok, então vamos ter meio extremos. X vai ser igual a quê? A 100% vezes 16 sobre 4. Logo nosso X, desculpa, é 100 vezes 4 sobre 16. Logo nosso X será igual a quê? A 25%. Você vê? Então, vamos dizer que deste modo, teremos o seguinte. Ok, deste modo teremos o que? Na molécula, vamos colocar o que? Cada substância temos que aqui é C, não é isso? Colocamos a porcentagem 75%, mas o que? O H, o que é 25%. E dito e feito, temos aqui a nossa fórmula percentual. Simples quanto isso, dá para perceber? Just easy. Então, ok. Só estou a fazer o screenshot, mas é isso que eu disse. Se vocês andar com papel e caneta na mão, para ter escrever tudo que eu vou falar aqui. Então, se traz screenshot, né? Já está. Cute. Então, passamos para a fórmula. Passamos para a fórmula mínima ou fórmula empírica.
O que é isso de fórmula mínima ou fórmula empírica? Bom, fórmula empírica, né, indica, tá bom, é a fórmula que indica a menor, escuta bem o que eu vou dizer agora, é a fórmula que indica a menor proporção em números inteiros de mol, não esqueça, mol é quantidade, é a fórmula que indica a menor proporção em números inteiros de mol dos átomos dos elementos que constituem uma substância. Vou repetir. Fórmula mínima indica a menor proporção em números inteiros de mol dos átomos dos elementos que constituem uma substância. Então, ao determinar a fórmula mínima, devemos ter em conta o seguinte. Primeiro, calcular o número de mol de átomos de cada elemento. Está a perceber? Calcular o número de mol de átomos de cada elemento. A linha B. Dividir os resultados pelo menor valor encontrado. Nesse caso, dos números nós teremos ali um deles, melhor, haverá uma certa diferença entre eles, sempre terá um maior e um menor, então vamos dividir todos eles pelo menor. É perceber? Então, após isso tudo, então temos aqui um exemplo. Como exemplo, é o seguinte: uma amostra contém 2,4 gramas de carbono e 0,6 gramas de hidrogênio. Ok? Uma amostra contém o quê? Vamos colocar aqui fórmula. Bom, você pode colocar fórmula mínima, mas eu vou sugerir de fórmula empírica, que é aquela que é mais usada, né? Não sei nos testes qual é que é mais usada, mas deve saber que fórmula mínima e empírica é a mesma coisa. Então, são sinônimos, sim. Então, nos dão aqui as indicações. Uma amostra contém 2,4 gramas de carbono, 0,6 gramas de hidrogênio. Ok, tá bem. Pedimos para você para determinar a fórmula mínima dos compostos. Então, para tal, devemos fazer o quê? Calcular o número de moles de cada elemento e após isso fazer o quê? Dividir pelo menor deles. Foi o que eu disse aqui. Então, vamos lá. Nós sabemos que, aqui o que? Dados. Sabemos que o número é a massa atômica do carbono é 12, não é isso? A massa atômica do hidrogênio é 1. Ok, tá bem, sabemos isso. E depois disso, o que fazer? Deixa só eu ajustar a câmera aqui. Acho que assim tá mais ou menos para hoje. Espera. Deixa eu só levantar aqui. Acho que assim tá bom. Para vocês poderem perceber melhor. Sim. Então, fórmula empírica. Ok. Também, como eu dizia, né? Primeiro devemos fazer o quê? Determinar o número de moles. E nós sabemos que o número de moles é igual a massa sobre a massa molecular ou a massa molar. Vamos ver. Então, teremos que o número de moles do carbono será igual a massa do carbono sobre a massa molecular do carbono. Também vale para o hidrogênio. O número de moles do hidrogênio será igual a massa do hidrogênio sobre a massa molecular do hidrogênio. O número de moles do hidrogênio será igual. Qual é a nossa massa do hidrogênio aqui no exercício? São 0,6. E a sua massa molecular, nós sabemos que é o quê? Que é 1. E para este aqui, teremos o quê? Teremos 2,4. Sua massa molecular o quê? 12. Logo, o número de moles do carbono, para este caso, será o quê? 0,2 moles. E de hidrogênio? Não é do hidrogênio, só tão óbvio, 0,6 moles. Então, após isso, o que foi que eu disse? Após isso, eu disse que devemos dividir todos eles pelo menor. E aqui, o menor encontrado é o que? É o 0,2. Então,
Vamos fazer o quê? Dividir por 0,2. Então teremos o quê? Sobre 0,2. Sobre 0,2. Então aqui teremos o quê? 3. E aqui o quê? 1. Vamos ver. Assim sendo, a fórmula mínima ou a fórmula empírica para esta substância, hoje composto, será o que? C1. Aqui tem né? Mais vamos colocar 1 aqui. CH, ok? H3. And just is this. Vamos ver como é fácil. Temos aqui já a fórmula mínima e a fórmula percentual. Então, que outro tipo de fórmula falta? Falta a fórmula molecular. Então, vamos lá passar para a fórmula molecular. Escrever aqui, ok? Próximo. Unidade. Fórmula molecular. Fórmula molecular. Então, meus amigos, espero que vocês estejam aqui a entender como é que as coisas funcionam, né? Bem, então, a fórmula molecular, o que ela faz? A fórmula molecular, ela indica o número real de átomos de cada elemento na molécula. Ela indica com veracidade 100% verdadeira o número real de átomos de cada elemento daquela molécula. É um exemplo da água. Água sabemos todos nós que o que é H2O. Então, a fórmula molecular ela indica de que ali temos 2 hidrogênios e um oxigênio. Então, vale ressaltar que por vezes, né, a fórmula molecular é igual à fórmula mínima. Por vezes. Mas, na verdade, a fórmula que nós temos é a seguinte. Fórmula molecular. Fórmula molecular é igual à fórmula mínima. É igual à fórmula mínima. Fórmula molecular é igual à fórmula mínima vezes um certo múltiplo. O que é isso de vezes um certo múltiplo? Acho ver. Tenho aqui uns 2, 3 exemplos para tal. Mas primeiro vamos trocar dessa página aqui. Vamos lá ajustar a câmera. Sinto que não coloquei a câmera na posição correta neste vídeo. E está a me incomodar muito. Então, tentar ajustar aqui a posição dessa câmera. I can feel that this camera isn't very well. It's not well put. Ok, acho que assim está bem. Então, agora teremos que ver. Então, falar da fórmula molecular, fórmula mínima, sua relação. Então, temos casos em que a fórmula molecular é saber FM. Já sabes que é a fórmula molecular. Temos casos em que a fórmula molecular é igual à fórmula mínima, assim. Temos esses casos. Epa, o que está acontecendo com o vídeo? Temos casos em que a fórmula molecular é igual à fórmula mínima. A fórmula mínima estiver que a fórmula é minúscula. Fórmula mínima. Temos aqui, por exemplo, a molécula de água. Isto aqui também é o que? É água ainda, H2O. Temos aqui o C6H6. Então, isto aqui possui uma proporção fixa de quê? De 6 para 6. Então, aqui teremos o que? CH. Temos aqui também o que? O C2H2. No qual também teremos uma proporção fixa de 2 para 2. Então, teremos o que? O CH. Também temos o que? O P2, o P4, O10, que também uma proporção fixa de 2 para 2. Teremos o que? P2, O5. Estão a entender? Mas o que está bem.
E como determinar a fórmula molecular, afinal de contas? Como determinar a fórmula molecular? Então, mas para determinar a fórmula molecular, existem dois métodos possíveis. Então, aqui eu vou dar os dois. O primeiro método é o seguinte: a partir da percentagem em massa, né, calculamos a fórmula mínima. Vamos perceber? Calculamos a fórmula mínima. Então, após calcular a fórmula mínima, vamos fazer o quê? Relacionar os números de mols. Nesse caso, vamos calcular os números de mols. Após isso, vamos fazer o quê? Vamos dividir pelo menor. Praticamente é o que aconteceu na fórmula mínima. Sim, está a perceber? Então, como os valores que serão encontrados devem ser o que? Números inteiros e não decimais. Para casos de, se for, tá bom, para casos de que um deles seja decimal, vamos multiplicar todos eles por um certo número que fará com que todos estes sejam inteiros. Vai perceber? Então, temos um caso, por exemplo, em que temos uma certa substância A, cujo número de mols é 3,41. Uma substância B é 4,55 e a C é 4,6. Então, fazendo o que? Os cálculos dos números de mols, ficamos com a substância A e C com o número de mols que é 3,41 e a substância B que seria o que? 4,55. Então, aí vamos dividir todos eles porque o 3,41 que é o menor, mas está mais que claro de que com 3,41 para a substância B temos o número decimal. Então, para tal, vamos multiplicar todos, vamos multiplicar todas as relações entre o número de molas e a sua proporção por um certo número inteiro, para fazer com que todos eles sejam inteiros. Não é necessário que sejam dois decimais, desde que um desses é decimal, multiplicamos por um número inteiro. Não percebe? É assim que é feito. Então, a relação entre a fórmula mínima e a fórmula molecular pode ser feita da seguinte maneira, né? Nós temos lá que a fórmula mínima é igual, sim, aqui, a fórmula molecular é igual à fórmula mínima vezes certo múltiplo n, né? Então, temos aqui um certo exemplo: C3H4 O3 está para C3H4 O3 N, e a sua massa molecular é igual a 88 gramas por mol. Ok? E a massa molecular deste aqui é o que? 166. Então, faremos o que? Vamos fazer meios extremos. Então, teremos 88 vezes n igual a 176. Teremos 88 vezes n igual a 176. Logo, o nosso n será igual ao que? A 2. Quer dizer que o nosso múltiplo aqui é o que? É 2. Dá para ver. Logo, a nossa fórmula molecular será o que? Será 2 vezes tudo isto que está aqui. Dá para perceber? Então, é assim que é feito o cálculo da fórmula molecular. Para explicar, porque o tempo não perdoa, né? E temos muita coisa para ver ainda, muita coisa mesmo. Então, vamos lá. O segundo método é o seguinte: relacionando as porcentagens em massa com a massa molecular do composto. Vamos o quê? Vamos relacionar as porcentagens da massa com as massas atômicas e a massa molecular. Isso quer dizer que, após relacionamos as porcentagens em massa com a massa molecular do composto, teremos, por exemplo, para um certo composto, né? Que temos ali carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, para o carbono teremos carbono X mais hidrogênio Y mais oxigênio Z. Nesse caso, nós queremos fazer o que? Queremos saber quais são os valores dos índices para poder encontrar a fórmula molecular dessa substância. Então, para tal,
nós vamos fazer o quê? Associar o seu número de massa com as massas atômicas. Dá para perceber? Então, teremos o que, por exemplo, 12x está para 40,9%. Isso estava para 4,55%. 16z está para 54,6%. E o total disso tudo, né, que é a massa molecular dessa substância, está para 100%. Então, teremos que meios extremos. E vamos dizer que 12x está para 40,9%. E 176 está para 100%. E aí teremos o que? Teremos nosso x. Neste caso seria igual a 6. Meu vale dobrar isso. E mesmo também vale dobrar que para o z. Para perceber. Então, basicamente isso aí mesmo. Não se preocupem, pessoal. Não se preocupem. Após o término do vídeo, eu vou deixar o meu número do WhatsApp. Então, quem quiser o livro eu terei usado, né, para dar esta aula, é só me contatar. Eu vou lhe enviar gratuitamente. Não vou cobrar porque não vou cobrar ninguém. Não vou cobrar ninguém. Estou mesmo a ajudar, só. Não vou cobrar ninguém. Então, agora vamos falar já daquilo que mais nos interessa. Isto era o de menos. Vamos falar da estequiometria das reações químicas. Estequiometria das reações químicas. O que isso tem a ver? Isso tem a ver com as leis ponderais e as leis volumétricas. Então, para as leis ponderais, nós temos o seguinte: as leis ponderais, elas fazem o quê? Relacionam as massas dos participantes de uma reação. Não perceber, nesse caso, relacionam os reagentes e os produtos. E nas leis ponderais nós encontramos o quê? Duas leis. A lei da conservação das massas, que foi postulada, que foi estabelecida por Antoine Lavoisier, que é considerado o pai da química moderna. Então, o que diz essa lei, afinal de contas? A lei da conservação de massa diz o seguinte: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Não perceber? Isso quer dizer que a massa dos reagentes deve ser igual à massa dos produtos. Isso somente num sistema fechado. Não pode ter num sistema aberto depois dizer que não, porque será a mesma cena. Não, aí é diferente. Somente num sistema fechado. Este senhor Antoine Lavoisier, ele verificou que somente num sistema fechado isso acontece. Vamos perceber. Então, temos já também a lei de quê? A lei de Proust, que diz que lei das proporções constantes. Joseph Proust. O que ele diz? Ele diz que toda substância apresenta uma proporção em massa constante na sua composição, independentemente do método de obtenção. Nesse caso, eu posso obter aquilo que vamos dar um exemplo. Eu posso obter sal de cozinha, nesse caso, ou cloreto de sódio, NaCl. Posso obter ele através do próprio sal de cozinha, né? E depois obter ele através de uma outra maneira. Mas a proporção entre os elementos, entre os constituintes dessa molécula, assim, sempre será a mesma. É isso que estabeleceu que o nosso tio querido Joseph Proust. Então, após a lei de Proust, vamos também falar sobre as leis volumétricas de Gay-Lussac. Concretamente, vamos falar sobre Gay-Lussac, onde também foi muito importante e contribuiu muito para a química, para o desenvolvimento da química. Então, sim, viva ao nosso querido tio Gay-Lussac. Então, o que diz, o que fala a lei de Gay-Lussac? A lei de Gay-Lussac diz o seguinte: nas mesmas condições de pressão e temperatura, os volumes dos gases participantes de uma reação química têm entre si uma relação de números inteiros e pequenos. Dá para perceber?
têm entre si uma relação de quê? De números inteiros e pequenos. Espero que tenha ficado a ideia. Nas mesmas condições de pressão e temperatura, os volumes dos gases, partículas de uma reação química, têm entre si uma relação de números inteiros e pequenos. Entendeu? Então, após isso já vamos entrar nas partes que mais nos interessam. Temos aqui, por exemplo, eu falei de mole, eu disse que mole é quantidade. Então, vou explicar isso. Também não vou só falar. Pois vou escrever sim, mas vou escrever aquilo que eu achar que é essencial. Vou escrever o essencial. Então, vou fazer aqui um esquema, né? Um esquema só para ajudar na vossa percepção. Querido estudante, se inscreva no canal, partilhe o vídeo. Era uma dispensa isso aqui. Partilhe o vídeo. Ok, então dizemos que uma mole equivale, né? Em massa. Em volume. Em número de moléculas. Ok? Então, dizemos o seguinte: em massa teremos massa molar. Em massa teremos massa molar, que é medida em gramas por mol. Ok? Em volume teremos que 22,4 litros. Ok? 2,4 litros por mol. Este aqui é o volume molar. Isto nas CNTP e somente para gases. Ok? Também agora, em número de partículas, nós dizemos que uma mole equivale a 6,0 vezes 10 elevado a 23. O que é? Partículas. Partículas. Ou mole. Sim. Partículas. Deixa eu ver aqui o que é. Partículas. Então, aqui está mesmo a relação de mole para estes casos aqui. Eu estava a dizer que não vou nem confundir. Mole e molécula são coisas diferentes. Então, eu já dar a explicação. Então, tem aqui o que é um exemplo, né? De uma tabela no qual ilustramos o que é a interpretação de uma certa reação, nesse caso, da produção da amonia. Então, produção da amonia, temos aqui o N2 gasoso mais o 3H2 é no estado que gasoso. Então teremos que 2 NH3 no estado gasoso. Então aqui em termos de molécula temos uma mol, aqui temos 3 mol, aqui temos 2 mol. E também ainda em termos de moléculas temos o que? Vezes 6,0 10 elevado a 23, que é partículas. 3 vezes 6,0 vezes 10 elevado a 23, o que é partículas. 2 vezes 6,0 vezes 10 elevado a 23, o que é partículas. Vai perceber? Também em casos de número de moles, nesse caso será 1, 3, 2, isso aí mesmo. Em caso de massa, para o nitrogênio, nós teremos o que? 28 gramas. Mas, ok, tá bem. E de onde é que vem essa massa aí de 28 gramas? É simples, essa massa aí é a massa, como se diz? Sim, é a massa atômica do elemento, né? Que é medida em gramas. Então, nitrogênio, como são 2 e cada 14, nós teremos o que? 28 gramas. Aqui, hidrogênio, teremos o que? 6 gramas. Aqui, amonia, teremos o que? 34 gramas. Vai perceber? Tenta fácil, para você perceber fácil mesmo. Em termos de volume, aqui é uma partícula, então teremos aqui 2,4 litros. Aqui teremos 3 vezes 2,4 litros, quanto é que é?
teremos o que? 67,2 litros. E aqui teremos 44,6 litros. Tá a perceber? Então, meus amigos, é basicamente isso aqui que tem dado muita cabeçada a muitas pessoas, mas se não vão ter mais cabeçada, isso depois de paz. Está um canal de entender fácil, para entender fácil e perceber bem as coisas, como é que elas funcionam. Tem a entender? Então, bom, eu não quero fazer com que este vídeo seja muito longo, né? Então, prefiro mesmo vos passar as bases de tudo, né? Aquilo que o estudante deverá estudar. Até porque você é estudante, né? Deve saber fazer o quê? Deve saber preparar a matéria para ti mesmo, dá para saber pesquisar a matéria, os tópicos que você vai precisar estudar, quais é que são. Também tem vários exercícios. Esses exercícios também vou resolver. Vou resolver, mas vou resolver em off. Então, se forem a querer a correção, né, ou tiverem alguma dúvida na resolução dos exercícios, isso após a leitura. Não há que se resolver o exercício antes de ler. Não comete esse erro. E leia livro. Parem de usar a internet. Quando digo parem de usar a internet, não é para parar assim na totalidade. Claro que a internet ajuda, mas foquem-se mais em livros. Sejam amigos de livros. Comecem a gostar de ler. Também não gostava de ler, mas hoje percebi que a leitura é muito importante mesmo. Nem é à toa que somos ensinados a ler na primeira classe, na escola, né? Então, agora são 21h45. Eu ainda tenho que desenhar e resolver umas coisas que devo entregar amanhã. Então, o tempo me fugiu. Então, o que eu vou fazer? Bom, meus amigos, para quem não está no canal principal do Entenda Fácil, para quem não está no grupo principal do Entenda Fácil, é só mandar uma mensagem no WhatsApp e eu vou adicionar a pessoa diretamente. Lá partilhamos tudo. Sim, partilhamos tudo, colocamos todas as novidades sempre em dia. Não deixamos nada escapar. Então, como vocês podem ver, vou mostrar aqui, né? Temos aqui vários exemplos, várias matérias, que era suposto que eu vos explicasse isto tudo e os testes dessas matérias. Estamos a falar aqui há pouco tempo para isto. Temos aqui reagente em excesso, reagente limitante. Como podem perceber, em minha letra mesmo, sei o que escrevi. É por isso que eu estava a dizer que não ia dar para escrever tudo aqui, porque exame ia bazar e ia fugir. Então íamos fazer um vídeo aqui que isso iria entrar amanhã às 15 ou 17 para ter 5 horas de tempo. Até que o telefone não ia suportar, né? Deve perceber. Temos aqui treinar Então, pessoal, isso, né? Dito e feito, bom, eu vou publicar este vídeo aqui, vocês devem ver, mas não fiquem zangados, não. Vou mandar o livro no grupo, né, do Entenda Fácil, e quem quiser, né, a explicação aqui detalhada, como eu tenho aqui, né, é só entrar em contato comigo, eu vou lhe mandar o que é as imagens. Sinceros perdões, mas infelizmente o tempo não perdoa. E o jovem também é estudante, precisa estudar também outras cadeiras, tem trabalho também para fazer. Então, mas meu foco sempre foi ajudar as pessoas também, então por isso que prefiro dedicar essas 1 hora tentando nos jogar para Deus ajudar e publicar este vídeo. Bom, espero que tenham gostado e tenham entendido, né, das bases deste vídeo. O resto vai encontrar no canal, vai encontrar no grupo do WhatsApp do canal. Vou meter tudo lá, ainda hoje sim.
antes de ser esse vídeo todo já estará lá dito e feito. Então, assim sendo, tchau, até a próxima.